Olá pessoal, vamos dando continuidade então aqui ao nosso terceiro bloco de aula, né? Falando agora um pouco sobre o posto de trabalho. Na aula passada a gente encerrou a nossa aula falando de biomecânica ocupacional, né? Então nessa aula vamos falar um pouco agora sobre o posto de trabalho, né? Análise dos postos de trabalho. Então, ao longo do estudo sobre a ergonomia, analisamos diversas áreas e métodos que utilizam as melhorias do posto de trabalho. Biomecânica, biorritmo, né? A questão da higiene ocupacional, né? Como os fatores físicos, químicos, biológicos, mas podem afetar a vida do trabalhador, enfim, diversas áreas e métodos nós já iniciamos vendo aqui no início dessa disciplina sobre a ergonomia. Então, mas qual é o significado técnico, né, desse termo tão utilizado na segurança do trabalho, que é posto de trabalho? A gente tem falado muito aqui em posto de trabalho e tudo mais. Então, o que é que quer dizer esse termo técnico? Né? Esse termo técnico que ele cita, né, sobre posto de trabalho, ele é um estudo de uma parte do sistema onde atua o trabalhador, ou, resumidamente, o local, né, o posto de trabalho, o local onde esse trabalhador está inserido, desenvolvendo suas tarefas diárias, né? Não só do trabalhador, mas do conjunto de trabalhadores, todo aquele ambiente de trabalho onde estão localizados, né, as zonas de produção, né, em diversas áreas aí. Então, propriamente dito, é o local do trabalho, né? Então, realizando, né, análise das tarefas que são realizadas por esses trabalhadores, a postura, né, os movimentos dos trabalhadores, qual a exigência física depois de eles realizarem determinadas tarefas, determinadas funções, tanto as exigências físicas como cognitivas, ou seja, psicológico, o esforço mental que eles precisam para executar determinadas tarefas. Então, o estudo, uma análise do posto de trabalho é justamente isso, analisar no local do local de trabalho desses trabalhadores todos esses questionamentos que eu acabei de citar para vocês, né? Observando de como é realizada a tarefa, né? As posturas, os movimentos, a exigência física e mental, cognitiva, né? Melhor dizendo, desses trabalhadores. Isso é o que nós chamamos da análise do posto de trabalho, tá? Então, diferentes os aspectos podem ser adotados para se avaliar um posto de trabalho, que vão desde o tempo gasto do trabalhador para executar determinada função, como também o percentual de falhas, de erros, os incidentes, os acidentes também que podem ocorrer nesses locais de trabalho. Então, tudo isso faz parte dessa análise do posto de trabalho, né? E a ergonomia, o que é que ela busca? Ela busca priorizar, principalmente quando realiza essa análise do local de trabalho dos trabalhadores, colaboradores, justamente priorizar, observar a postura dos trabalhadores no local de trabalho, o esforço, as tensões musculares que são muito exigidas, o intervalo de pausas de uma tarefa para outra, o intervalo para almoço, né? Tudo isso observado aí quando falamos na análise ergonométrica dos locais de trabalho. Os fatores ambientais, a organização do trabalho, como também os fatores cognitivos na execução das tarefas, como layout e a biomecânica, todos devem estar presentes também quando você for fazer uma análise ergonômica de um posto de trabalho. Porque através dessa análise, observando todos esses diversos fatores, é que poderá ser observado falhas, né, relacionadas às condições ideais de trabalho do trabalhador, para que possam ser tomadas medidas de correção naquele local de trabalho, certo? O layout é uma outra análise que não se deve deixar de lado. O conceito desse termo técnico também pode ser descrito como a disposição espacial das pessoas, mobiliários, máquinas e ferramentas. Então, quando a gente fala o layout do local de trabalho, é como se fosse uma análise levando em consideração todas as pessoas que trabalham nessa frente de trabalho, ou seja, a localização de cada uma fica, as máquinas que cada um utilizam, qual mobiliário tem em cada local, quais as ferramentas existem em cada local. Então, isso também é o que nós chamamos de uma análise do layout dos postos de trabalho, tá? As ferramentas de trabalho. As ferramentas de trabalho, o próprio nome diz, né? São as ferramentas que são utilizadas aí no dia a dia por trabalhadores em diversos ramos aí
do trabalho, né? Construção civil, siderúrgica, né? Na agricultura, enfim, diversas áreas aí de trabalhos que necessitam de ferramentas para que sejam executadas muitas das suas tarefas, principalmente quando falamos de indústria, né? Então, os princípios ergonômicos, né, dentro da ergonomia, eles estabelecem e determinam que essas máquinas elas são prolongamento do homem ou operador. Se esta relação não está de forma sinérgica, ou seja, não está agindo em conjunto de forma benéfica, né, a possibilidade de fadiga, de falhas, acidentes e doenças aumenta potencialmente. Então, quando falamos sobre a construção, a produção de equipamentos e ferramentas, é ideal, né, que os princípios ergonômicos eles estabeleçam essa boa relação, esse conjunto ele case de maneira eficaz, né, na forma de adaptabilidade entre a máquina e o homem para que possa ser realizado um trabalho com produtividade e eficiência e ao mesmo tempo zelando pela saúde do trabalhador. Porque a ergonomia ela busca estabelecer sempre uma adaptação adequada e eficaz entre o homem e máquina e sistema, tá, pessoal? Você não pode esquecer disso não, tá bom? Os equipamentos hoje que são utilizados pela indústria, eles são equipamentos muito sofisticados, né? Exigindo ao operador maior precisão, atenção e controle dos movimentos a serem executados. Então, no nível tecnológico que nós estamos vivendo hoje, diariamente são apresentados novos equipamentos com tecnologias de pontas, todos computadorizados, né? Então, cada vez mais exigindo do operador uma maior precisão e atenção no controle dessas ferramentas e dessas máquinas aí. Na área da ergonomia, né, os profissionais de design, de arquitetura e outras áreas também da engenharia auxiliam muito na análise mais minuciosa dos comandos e dos termos de diâmetro dos botões, das cores, né, das pregas, texturas, de forma de tamanho, localização e legibilidade das ferramentas. Então, as ferramentas que são produzidas, apresentadas, vendidas no mercado, todas elas não são construídas de qualquer forma, tá? Sempre elas levam em si, no momento da construção, os princípios ergonômicos, como textura, por exemplo, uma ferramenta, uma chave de fenda, como mostra aqui na imagem, né? Onde tem essas pequenas ondulações ao longo do cabo que segura. Isso é confeccionado, digamos assim, dessa forma, para que se tenha uma melhor empunhadura, né, de manuseio dessa ferramenta. Muitas delas vêm emborrachadas, justamente para evitar deslize, ocorra acidentes ou que venha atrapalhar no momento de executar a tarefa utilizando essa ferramenta. Então, todos esses detalhes são pensados pelas empresas no momento de fabricarem, né? Foi aquilo que a gente voltou lá na aula passada, falando que existem ferramentas e equipamentos que são produzidos por uma parcela da população, outro para uma média da população, outro mais específico para uma pessoa, né, com a questão da acessibilidade, enfim. Então, tudo pensado dessa forma. Tudo isso visando garantir principalmente a saúde dos trabalhadores. Como, por exemplo, a construção de um equipamento, uma máquina. Vamos citar aqui uma reta escavadeira, por exemplo, onde com a mão esquerda o operador ele vai manusear onde a manivela, né, o joystick, que vai levar a máquina para frente e para trás. E com a mão direita seria a mão que seria usada para o próprio operador virar para a esquerda e para a direita nesse mesmo equipamento. Então, no momento da fabricação desse equipamento, temos que pensar sobre a relação para que tenha uma postura melhor do operador. Vocês já imaginaram se na mesma mão, do lado esquerdo do seu corpo, vocês podem tentar fazer isso aí de casa. Com a mão esquerda, do lado esquerdo do seu corpo, você utiliza para ir para frente e para trás no joystick na máquina. E com a mão direita, com sua mão direita, aqui também, do mesmo lado esquerdo do seu corpo, você vai utilizar um joystick onde você vai virar para a esquerda e para a direita. Vocês estão percebendo a curvatura da coluna, o esforço muscular que vocês precisam fazer para ficar com os braços nessa posição, fazendo esses movimentos? Então vocês imaginam repetindo esse movimento 6 horas por dia dentro de uma máquina, né?
Então, certamente, provavelmente, com o passar dos meses, dos anos, vai trazer problemas sérios para esse operador. Então, no momento da construção desse equipamento, tem que ser pensado na posição, né, na postura, na extensão muscular, nas tensões musculares que vão ser, que vai ser necessária para o trabalhador executar determinadas tarefas. Então, deve-se buscar o maior conforto quando for fabricar ou desenvolver qualquer ferramenta ou equipamento dessa natureza, tá bom? Usabilidade. Usabilidade tem total relação aí com as ferramentas, né? Com as ferramentas e equipamentos. Né? Então, com certeza, você já usou algo que não considerou muito confortável e adequado. Por exemplo, uma roupa ou um calçado. Você comprou calçado, achou muito apertado. Você não vai achar aquilo ali muito legal de ficar usando diariamente. Um calçado apertado. Vai passar o dia incomodando, você não vai conseguir se concentrar no que você está fazendo, que vai estar sentindo dor no pé, enfim. Da mesma forma, isso funciona também para a parte de equipamentos e ferramentas, é o mesmo princípio. Então, a LIDA ela denomina como a usabilidade como sendo a facilidade e a comodidade no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico como profissional. A autora ainda cita, né, afirma que os produtos devem ser amigáveis, ou seja, devem ser produtos que você utilize com conforto e consiga produtividade ao manuseio daquela ferramenta, daquele equipamento, né, sem lhe causar nenhum tipo de incômodo, tá? Então quer dizer que todos os produtos devem ser de fácil compreensão, devem ser de fácil manuseio, que suscite, né, o operador, ou seja, tenha facilidade de assimilação pelo operador, que tenha a favorecer mínimos erros no manuseio, no momento do manuseio para esse operador, e que também sejam compatíveis com os parâmetros ergonômicos de conforto, segurança e bem-estar. Então, quando falamos de usabilidade, também não é só levando do ponto de vista a questão do conforto e segurança, né? Mas sim da produtividade, né? Da produtividade utilizando esse equipamento, tá bom? O objetivo da usabilidade, então, portanto, é garantir os sistemas ou dispositivos que eles estejam adaptados de maneira como o usuário pensa, se comporta, trabalha e assim possa proporcionar usabilidade àquele produto, sem causar nenhum transtorno ao bem-estar do trabalhador e não venha afetar a sua produtividade no local de trabalho. Então, o líder novamente afirma com convicção de que a usabilidade ela não depende apenas das características do produto. Ela também faz uma ressalva e diz que depende também dos usuários, dos objetivos pretendidos e do ambiente que o produto é usado. Então, de repente, a empresa fez um produto para ser utilizado para um grupo de usuários em determinados locais ou ambientes, né? Que se não for utilizado dessa forma, provavelmente ele vai causar algum tipo de incômodo se ele for utilizado para pessoas que não são determinadas para utilizar aquele equipamento ou em locais também inadequados. Então, por si só, o produto não vai fazer mágica, né? A ferramenta, por exemplo. Então, é necessário que exista esse conjunto também. Então, a interação que se estabelece entre produto, usuário, tarefa e ambiente é que irá definir a usabilidade mais satisfatória ou não desse produto. Até mais satisfatória ou não. Então, vai depender de 4 coisinhas quando nós falamos de usabilidade. Vamos depender do produto, ou seja, a ferramenta sendo utilizada, o usuário, a tarefa que está sendo executada e o ambiente onde ele está alocado executando essa tarefa. Ou seja, o posto de trabalho que está usando aquela tarefa. Todo esse conjunto é que determina a usabilidade do produto. Ergonomia cognitiva, né? Um outro ponto que nós falamos agora à frente, né? Do mesmo ponto de vista ergonômico, né? Só que agora falando da parte cognitiva, a parte psicológica das pessoas, dos trabalhadores propriamente dito. Ela é uma das áreas da ergonomia que tem a maior dificuldade de compreensão e aplicabilidade por parte de alguns dos seus empregadores, né? O modo como as pessoas pensam, processam a informação ao executar a tarefa é cada vez mais alvo de atenção e por isso reflete diretamente na produtividade. Para Guimarães, uma área que engloba os processos perceptivos, mental e de motricidade, ou seja, a ergonomia cognitiva já é o ramo da ergonomia que se preocupa com o bem-estar mental dos seus trabalhadores. Pois como também nós comentamos anteriormente,
Um trabalhador que não está bem psicologicamente, muito estressado, com uma carga mental muito grande, provavelmente isso vai começar a prejudicar no seu ambiente de trabalho, né? Porque o trabalhador ele precisa ter uma compreensão da atividade que ele vai realizar, uma concentração para que ele possa desenvolver suas tarefas com qualidade. Então pense agora, o que é que você mais utiliza mentalmente para executar as tarefas diárias? É a sua memória? São cálculos? É um raciocínio lógico? É sua criatividade? Alguns destes, qual desses você utiliza mais que o outro? Você utiliza mais a memória, poucos cálculos, pouco raciocínio lógico, pouca criatividade? Ou você pensa em todos ao mesmo tempo? Então, qual é a carga mental que você precisa gastar para ser produtivo e competente? Ou seja, qual o esforço mental diário você precisa fazer para poder executar essas tarefas diárias, já que você é uma pessoa que realiza muitos cálculos diariamente. Você não já tiver aquela sensação de, por exemplo, você sair de uma prova de matemática com 30 questões, você, não é prova do Enem, por exemplo, você faz lá 60 questões numa prova, né? E quando você chega ao final dela, você parece que passou a tarde correndo, aquele cansaço físico-mental enorme. Isso porque você teve uma sobrecarga momentaneamente da sua parte psicológica, do seu cérebro, para estar concentrado naquela tarefa que você estava executando. Da mesma forma, isso serve para o dia a dia do trabalhador, que determinadas funções também exigem uma concentração enorme, uma sobrecarga mental enorme. Tá? Então, a ergonomia cognitiva ela está diretamente relacionada aos processos quais o indivíduo ele percebe uma ação, ele elabora essa ação e comunica a informação para se adaptar no meio em que vive. É uma coisa automática que acontece com o nosso cérebro, né? Então, o input que nós chamamos, a entrada, né, de informações, ela é associada aos nossos órgãos de sentido, por exemplo, nosso ouvido, nossos olhos, né, o nosso olfato, o nosso tato, que eles captam os estímulos externos, certo? E esses estímulos, eles são processados pelo nosso cérebro, no final desse processamento, ele reflete nas nossas ações ou movimentos. Então, isso é um conjunto que acontece diariamente, né, na nossa mente, né, no nosso cérebro, para que nós conseguimos desenvolver nossas ações diárias. E dependendo da natureza da atividade que você realiza, ou a intensidade que você realiza em determinadas atividades, você pode trazer uma sobrecarga muito grande para a parte psicológica dos trabalhadores. O nível, o grau de conhecimento de um indivíduo apresenta, denomina-se, chamamos de inteligência. E o que é inteligência? A inteligência é aquele conjunto de habilidades para a resolução de problemas. Ou, se você preferir, é a capacidade que uma pessoa tem de criar alternativas que visem alcançar seus objetivos. É isso que nós chamamos de inteligência. Inteligência é aquela capacidade que as pessoas, nós, como seres humanos, temos de conseguir, onde aparecer um problema, nós conseguimos pensar rapidamente como resolver aquele problema. Ou nós temos a capacidade de criar alternativas para a resolução daqueles problemas ou alcançar nossos objetivos. É isso que nós chamamos, a ergonomia define como inteligência. Então, para Abad, né, a aprendizagem, para ser realizada, ou seja, para que nós conseguimos assimilar e aprender algo, ele procede de 3 domínios pessoais e intransferíveis. Que primeiro é o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. O que então, essa aprendizagem cognitiva? Ela aborda a resolução de tarefas mediante a aprendizagem escolar e treinamentos profissionais. O afetivo ele está associado a um interesse, apreciação, a valores, atitudes, certo? Valores que estão presentes durante o ato de aprender. E o psicomotor se diz respeito das ações motoras musculares decorrentes da manipulação de objetos, ferramentas e instrumentos durante o nosso processo de aprendizagem. Então, as empresas elas buscam profissionais que sejam competentes e que saibam aplicar qualificações, transformando resultados em ações valiosas. Então, a empresa hoje, as empresas, elas buscam profissionais versáteis, profissionais que têm essa capacidade cognitiva de perceber o problema e buscar alternativas para a resolução desses problemas e, consequentemente, trazer resultados.
Porque a empresa ela precisa de resultados positivos para que ela consiga se manter no mercado. Então é primordial que ela busque profissionais que tenham essa capacidade, né? Que sejam proativos, melhor dizendo, profissionais que sejam proativos, que tenham essa percepção de perceber o problema e conseguir buscar formas alternativas de resolver os problemas, transformando em resultados positivos, como eu acabei de citar para vocês. Então, esses são chamados trabalhadores multifuncionais, né, ou polivalentes, que são capazes de aprender, de se autoavaliar constantemente e buscar novas soluções, resolver problemas, assumir riscos e enfrentar desafios sem medo de errar. Isso é o que busca hoje o mercado de trabalho. Como nós estamos falamos há pouco sobre ergonomia cognitiva, né, esse grande esforço mental para a execução de tarefas, o que é necessário para a aprendizagem, tudo. Falamos também um pouco sobre a carga física mental, que é o que eu citei para vocês, certo? Há uma concepção ergonômica de Kroemer, né, que ela é muito apropriada e suscita uma reflexão. Ele comenta que a sobrecarga ela desgasta, a subcarga ela atrofia, mas a carga, quando ela é bem dimensionada, ela leva ao desenvolvimento saudável. Então, ou seja, não é que a sobrecarga, né, ou a subcarga, ela venha sempre, digamos assim, a trazer prejuízos para o trabalhador no seu desenvolvimento da atividade no dia a dia. Pelo contrário, quando ela é dimensionada, ela favorece ao desenvolvimento mental, a capacidade de, com o passar do tempo, aprimorar a capacidade intelectual desse operador, desse trabalhador, e ele venha, com o passar do tempo, criando habilidades de resolução de problemas de maneira rápida. Né? A gente associa, por exemplo, a questão da academia, né? Onde os instrutores da academia eles dizem, o que importa não é a quantidade de peso, mas a eficiência do movimento, de como é que ele é realizado, que sendo realizado com cargas que provoquem, digamos assim, a atrofia, né? ela consegue um desenvolvimento muscular mais eficaz. Da mesma forma, nós trazemos para o dia a dia do trabalhador. Quando esses problemas eles vêm de maneira dimensionada, essa carga de trabalho de forma dimensionada em relação ao esforço físico-mental, o trabalhador consegue aos poucos ir desenvolvendo intelectualmente e alcançando os objetivos da empresa, que são a capacidade de resolução dos problemas. Então não é que a sobrecarga física mental é apenas ruim. Se ela for dimensionada de forma correta, ela consegue trazer um benefício muito grande para os trabalhadores. Na norma regulamentadora 17, ele diz que a ergonomia dos itens 17.1.2 e 17.6.1 deixa claro que um dos objetivos da ergonomia é adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Mas o que é que essa norma 17 ela quer dizer com isso? Ela quer dizer assim, que compete às chefias, com o auxílio dos profissionais de saúde ocupacional, adequar a carga de trabalho física e mental dos funcionários para que ele possa realizar. Ou seja, um papel, juntamente da equipe de enfermagem de trabalho, de determinado ambiente de trabalho, buscar, com o auxílio dos profissionais, com as chefias dessa área, né, adequar a carga de trabalho físico e mental para aquela funcionária, para que não ocorra aquele desgaste físico e mental. E se ocorre esse grande desgaste físico e mental, a tendência ao trabalhador decair em relação à sua produtividade, né? O que tem se tornado uma constante no mercado globalizado, onde se vive na atualidade, é sugerir que o trabalhador atue no limite de sua resistência física e mental. Isso é percebido quando se faz uso de hora extra em demasia, cobrança de produtividade, script padronizado, atendimento ao público. Isso é pura realidade. Trabalhadores, principalmente trabalhadores que trabalham com a cobrança de produtividade. Vou citar um exemplo bem fácil a gente assimilar, são representantes comerciais de venda, onde boa parte dessas empresas que contratam essas pessoas que trabalham e prestam esse tipo de serviço, eu não sei se na turma tem
alguém que trabalha com isso, mas o que é cobrado é produtividade, onde ele tem um X valor que é necessário que seja vendido, durante o mês. Então, o próprio funcionário já inicia o mês com uma pressão psicológica muito grande por essa cobrança de produtividade. E isso faz com que o trabalhador ele entre no estado de fadiga e estresse muito rápido e muito grande, pois ele vai estar 24 horas no mês, né, sendo pressionado para que possa alcançar aquela produtividade. E isso, você imagina a sobrecarga que é você trabalhar sob pressão dessa forma. Tá? A subcarga ela pode ser expressa através de trabalho repetitivo, monótono, com poucas oportunidades de executar uma tarefa que demanda criatividade, integração com outros colegas de trabalho. É aquele velho posto de trabalho que também nós também conhecemos muito, se a gente for parar para analisar no nosso dia a dia, aquele trabalho que a pessoa faz a mesma coisa 24 horas por dia. Por exemplo, vou citar um exemplo de uma atividade que é bem monótona e não demanda de criatividade. Por exemplo, tirar cópias, né? Xerox, onde a atividade é altamente repetitiva e monótona o dia todo. Abre, bota o papel, tira Xerox. Abre, tira o papel, bota Xerox. Abre, tira o papel, bota o papel, Xerox. 24 horas. Também isso é o que nós chamamos de subcarga. A sobrecarga está em decorrência dos padrões de excelência em produção, atendimento ao público, prestação de serviço, através de constantes treinamentos. O exemplo que eu falei para você, questão da produtividade. Outros fatores são exigências do mercado competitivo e as mudanças culturais e organizacionais, onde não se permite um espaço de tempo para que o operador internalize tais alterações, de forma que não gere ansiedade, uma forma de estresse físico ou mental. Certo, pessoal? Erro humano. Vamos iniciar nosso estudo com essa célebre frase: errar é humano. Vocês concordam também com isso ou vocês discordam? Parcialmente ou na íntegra? O que é que vocês acham? Essa palavra errar é humano. Geralmente ela está associado a desatenção, negligência, falta de sinalização, falta de treinamento, fadiga, baixa iluminação. São muitos fatores que eles encadeiam. Então, qual é a resposta para essa frase? Sim, errar é humano, pessoal. Porque nós estamos passíveis de fatores que, para nosso desenvolvimento adequado do nosso trabalho com o mínimo de erro possível, nós dependemos de fatores externos, certo? Como sinalização, né? Baixa iluminação, ruído excessivo, são fatores externos que podem nos afetar e nos levar ao erro. Então, errar é sim humano, tá? Compete aos profissionais, então, da segurança reduzir de forma expressiva a ocorrência desses erros através de uma política voltada para a gestão da segurança com qualidade e seriedade nas ações, comprometimento com as pessoas, conscientização da necessidade de comportamento seguro pós-trabalho. Então, é essencial aos trabalhadores da área de segurança minimizar esses erros humanos através de quê? Através de quê? Né? Dessas ações que devem ser realizadas para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho e minimizar cada vez mais os erros humanos, né? Por todos esses fatores que nós acabamos de ver, desde das questões, fatores físicos, químicos, biológicos que vêm afetar o ambiente de trabalho, o biorritmo, né? A biomecânica, enfim, tudo isso. Então, ela classifica os erros humanos em 3 níveis: os erros de percepção, os erros de decisão e os erros de ação, tá?